Graça e paz. Seja muito bem-vindo a mais uma ministração do nosso manual de célula IJET. E agora nós vamos sim para o nosso último capítulo desse livro. Olha só, eu já tô triste, já tô com saudade de você, de participar aqui da sua célula, mas eu tenho uma boa notícia para você. Esse manual vai terminar, mas nós teremos muitos outros que vão edificar muitas casas, muitas vidas e muitas famílias. Você pode dizer amém? E hoje no capítulo 4 nós vamos falar sobre um tema muito especial. Você passou esse tempo comigo e nós estivemos ministrando sobre essa temática de família e de trazer a presença de Deus para dentro da nossa casa. E hoje eu quero trazer para você, nessa série de ministrações, até a gente encerrar esse livro, alguns exemplos de famílias da Bíblia e o que nós podemos aprender com elas. Então fica ligado, não perde, esse vai ser um mês muito especial. Para cada semana nós teremos uma família diferente e o que podemos aprender com essas famílias. Antes de ir de fato para a nossa ministração, eu quero te lembrar de participar dos nossos devocionais diários. Todos os dias a apóstola Kedma coloca aqui no YouTube os nossos devocionais e você pode ter acesso aqui no nosso canal mesmo. Então não fica de fora, porque essa é uma ferramenta poderosa para abençoar a sua casa, o seu dia, a sua empresa, não sei onde você vai fazer o seu devocional. E se você desejar fazer de outra forma, você pode reunir toda a sua família, pode reunir as pessoas no seu trabalho e fazer o seu devocional também individualmente. O importante é deixar a presença de Deus inundar o ambiente onde você está. E hoje nós vamos falar sobre Noé, um sacerdote que se posiciona. Olha só, nós temos muitas lições para aprender com Noé. O nosso respaldo bíblico está lá em Gênesis 6:18. Noé era um homem de Deus, um homem forte, e ele ficou marcado nessa geração e em tantas outras que ainda virão, porque foi um homem forte que tomou decisões baseadas naquilo que era a vontade de Deus. E eu creio que eu e você podemos também nos fortalecer e aprender muito com Noé. Vamos ler o nosso texto bíblico? Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. A Bíblia fala que Noé era um homem justo e bom, era um homem que caminhava com o Senhor. E por causa do seu caráter, Deus achou graça nele e através da sua atitude pôde salvar toda a sua família. Olha só que bênção. Nós falamos muito aqui, esse é o nosso lema da célula IJET, que Deus só precisa de um coração disposto. E Deus encontrou esse coração disposto em Noé, um homem que se posicionou pela sua família. Você imagina aí quantas vezes ele não foi ridicularizado pelos seus amigos, até mesmo a sua família questionando por que ele estava fazendo aquela loucura, mas ele creu firmemente na palavra que Deus tinha dado para ele, e por isso, pelo seu coração disposto, ele e toda a sua casa foram salvos. E no nosso primeiro ponto daquilo que vamos aprender com Noé hoje, o posicionamento que garante o respaldo. Olha o que diz lá em Gênesis 7:1. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Olha só que responsabilidade. Deus olhou para Noé e disse: nessa geração, você foi o único justo que eu encontrei. Muitas vezes nós ouvimos de várias pessoas: porque o mundo tá difícil, nós não vamos ter filhos, nós não vamos frutificar porque o mundo está muito complicado. E realmente o mundo jaz do maligno e a Bíblia já fala disso. Mas quando nós temos alguém justo, alguém que ama a Deus, que anda conforme os seus mandamentos, Deus guarda essa família. Talvez hoje Deus esteja te levantando dentro da sua casa com esse respaldo. Não importa a história que você teve no passado, hoje Deus te dá uma chance de reescrever essa história e de se tornar assim um referencial para dentro da sua casa e também para os de fora. Deus pretendia ali destruir toda a humanidade. As pessoas eram más naquele tempo. Olha só o que estava acontecendo. Mas Noé tinha um posicionamento diferente. Ele não se deixou convencer nem se ludibriar pelas coisas ao seu redor, pelas pessoas ao seu redor. Ele colocou dentro da sua casa os mandamentos do Senhor, mesmo que tudo ao seu redor
fosse contra. Imagina só uma terra onde não tinha nenhum justo, onde ninguém servia ao Senhor. Foi ali que Noé fincou de verdade os princípios que estavam guardados no seu coração. Ele não se desviou e o seu exemplo ecoa até hoje. Estamos falando aqui sobre ele depois de tantos anos, mas ele guardou toda uma geração da destruição. Noé encontrou graça e proteção diante de Deus por causa da sua postura, do seu posicionamento. E é assim comigo e com você também. Quando nós resolvemos caminhar com Deus, abrimos mão da conduta do passado e caminhamos de fato na retidão, Deus nos guarda. Ele guarda as nossas escolhas, Ele nos livra de tantos caminhos maus. Então eu quero te deixar esse desafio hoje, se posicione dentro da sua casa. Eu sei que às vezes é difícil não ceder para certas armadilhas do diabo. Muitas vezes nós somos chamados por essas armadilhas para cair em certas coisas que nem deveríamos mais cair. Mas quando dizemos não, nos protegemos, mesmo que isso vá trazer algum retorno financeiro para nós. Nós estamos baseando a nossa vida em princípios eternos e é o próprio Deus que garante a nossa proteção. O segundo ponto que vamos aprender com Noé hoje, a obediência à instrução de Deus. Olha só que importante. Quando eu era criança, a gente ouvia muito essa frase. A gente dizia que obedecer é o ABC do crente. Porque, antes de tudo, a gente precisa aprender a obedecer aquilo que vem de Deus para nós. Nós ouvíamos isso desde muito cedo. E obedecer é o ABC do crente. Nós precisamos aprender a obedecer e entender a vontade de Deus para nós. Olha só o que diz lá em Gênesis 6,14. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Noé recebeu um mandamento e ele poderia muito bem ter decidido fazer as coisas do seu jeito, mas ele decidiu fazer as coisas do jeito de Deus, porque ele sabia que o próprio Deus o guardaria. Isso foi uma decisão. Muitas vezes nós achamos que a obediência ela vem por um momento de emoção, mas isso não é verdade. Isso é uma decisão tomada racionalmente. Muitas vezes nós não queremos obedecer. E antes de obedecer, nós precisamos também aprender a ouvir a voz de Deus. Então, antes de tomar uma decisão com a sua casa, com a sua família, pense, pare, ore, reflita sobre aquilo que Deus tem para você, mas aprenda a obedecer aquilo que é a vontade de Deus. Tantas pessoas hoje sofrem passando por momentos de dificuldades, porque no momento da decisão não soube parar e ouvir a voz de Deus. Então para hoje, silencia tudo, deixa um tempinho aí de silêncio para você ouvir aquilo que Deus tem para você. Ele pode falar com você através da sua palavra, ele pode falar com você através de sonhos, mas tem uma coisa que eu tenho certeza, é que Deus fala. Muitas vezes nós que não ouvimos. A vida de comunhão e fidelidade a Deus de Noé poupou a ele e a toda a sua família. Eles foram salvos do dilúvio. Mas não foi só isso. A obediência fez com que ele vivesse aquele tempo que Deus tinha para ele, sem colocar a sua família em risco. Ele recebeu instruções muito exatas e ele cumpriu cada uma dessas instruções. Olha só que poderoso. Nós precisamos também aprender, como família, como sacerdotes, sacerdotisas do nosso lar, a guardar aquilo que Deus nos pede, a termos instrução e seguir aquilo que o Senhor tem para nós. E hoje eu quero encerrar dizendo para você que apenas a instrução e a obediência à instrução de Deus podem salvar as nossas famílias de um caminho de morte. Escolha hoje pela sua casa. Diga, Deus, hoje eu e a minha casa decidimos te servir. E por mais que as outras pessoas não tenham entendimento, eu quero ser o guardião da minha casa. Eu quero tomar decisões sábias juntamente com a minha família. Eu quero instruir a minha família. Talvez você esteja me ouvindo hoje e seja um filho, mas Deus está te dando hoje autoridade espiritual para guerrear dentro da sua casa. E para ser também um ponta de lança, aquele que vai levar o evangelho para dentro da sua geografia. Não desista, não se sinta fraco, porque um dia Deus falou com Noé e ele seguiu aquelas instruções e por causa dele, a sua família foi salva. Da mesma forma, Deus vai usar a mim e a você para salvar as nossas famílias. Você recebe aí? E antes de terminar, nós temos uma atividade hoje para você fazer com a sua célula, com a sua família ou individualmente.
você vai descrever aqui atitudes que possam levar a sua família para mais perto de Deus. Tem um espaço aqui para você escrever 5 atitudes. Eu sei que já passou alguma coisa aí pela sua cabeça enquanto eu estava ministrando essa palavra. Então vai anotando aqui, porque isso vai ser um memorial. Porque eu creio que no futuro você vai estar colhendo frutos dessa decisão. Amém? Então se reúne aí com a sua célula, com a sua família e vocês estão prontos para orar e interceder para que Deus faça grandes coisas na sua casa. Amém? Então eu fico por aqui, mas eu te espero semana que vem para a gente continuar essa série de ministrações sobre as famílias da Bíblia. Amém? Tchau! Deus te abençoe!